Oi, amores, boa noite, boa quarta-feira para todos. Aqui estamos novamente reunidos no nosso encontro fraterno das quartas-feiras, voltando ao nosso cenário original. Hoje eu expulsei o Luiz aqui do escritório, falei, hoje eu vou fazer lá, porque é mais fácil falar sendo no computador do que no celular. O celular eu fico totalmente perdido, vocês viram, né? Mas voltamos ao nosso cenário original e aqui estamos para a nossa conversa de quarta-feira, dando o nosso oi, o nosso boa noite, o nosso carinho apertado, nosso beijo fraterno a todos vocês, esperando que a gente tenha um encontro agradável. Essa semana, ontem, precisamente, eu fui gravar um programa de televisão, numa entrevista, num programa que se vincula aqui em Mato Grosso, na rede Pantanal de TV Pantanal, e falando sobre sonhos e pesadelos à luz da doutrina espírita, e foi um programa muito legal. Ele vai ser vinculado, eu estou aguardando a chamada para saber exatamente o dia que essa matéria vai ao ar, e muito interessante poder falar numa mídia, como a TV, sobre sonhos e pesadelos à luz da doutrina. Foi muito prazeroso e também muito desafiante, porque as pessoas têm, às vezes, uma noção muito equivocada, né, desse sonho, do lúdico do sonho, né, mas hoje nós não vamos falar sobre isso, para não quebrar o impacto, a surpresa da entrevista, que eu espero que vocês todos venham assistir, mas hoje nós vamos falar sobre um tema que foi trazido a nós essa semana, na segunda-feira, pelo nosso mentor, né, lá na nossa casa, nos trabalhos internos que temos feito, das orientações e tratamentos, onde ele manifesta com mensagens, onde espíritos convidados também aparecem para mandar as suas mensagens, e ele trouxe uma mensagem para nós muito importante, muito especificamente para mim, num momento especial meu, que essa semana a minha avó desencarnou pelo Covid, e até hoje, né, ontem foi tudo aconteceu na segunda-feira, e ontem, hoje, o meu tio manda um recado dizendo que hoje as autoridades entraram em contato com ele para marcar a vacinação dela, quer dizer, tarde, né? Como para muitos a vacinação está tarde, e para muitos nem existirá, né? Enfim, essa é a realidade que nós estamos. Mas a notícia, a mensagem, ela não veio sobre isso, né? Porque a gente sabe que os desencarnes ocorrem dentro de uma programação, de uma ciência, de uma determinação, de um acordo do projeto encarnatório. Ninguém morre antes nem depois. Mas isso não invalida a dor, e foi de muita importância a matéria, a mensagem, né, do nosso mentor ao falar sobre o desencarne. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, porque um dos aspectos que tem assim, mexido muito a nossa estrutura emocional, nesse longo ano que estamos vivendo, nessa pandemia, é a forma com que as pessoas com o Covid desencarnam, né? Enquanto que outros podem ter a presença, os olhares, a mão, a presença dos seus entes queridos, aquilo que está com Covid, não. Então, eu sempre falei, gente, é um desencarne de muita solidão, é tudo muito sozinho. E a mensagem veio para nos trazer um alívio, né, sobre esse aspecto. Então, hoje, nós vamos falar sobre o desencarne, né, o morrer, o ato de morrer, que é uma realidade para todos nós, e não é uma realidade de uma única experiência, de uma única vivência. Nesses milhões de anos, nós já desencarnamos milhões de vezes, e vamos aprendendo, né, a entender esse processo, e cada vez que encarnamos, precisamos lidar com isso novamente, né, a certeza absoluta da morte material, né, do retorno do corpo à sua estrutura primária, primeva, né, os minérios, a terra,
os elementos materiais do planeta e a situação do espírito. Então, nós vamos falar sobre o espírito, porque é o que somos, né? Espíritos antes de qualquer outra coisa. Então, boa noite a todos. Na paz de Jesus, que Ele nos proteja, nos ampare e nos ilumine na noite de hoje. A mensagem veio de uma forma muito, sempre, como sempre vem, de uma forma muito doce, muito fraterna, para nos trazer grandes ensinamentos, né? Nos trazer e nos lembrar daquilo que já sabemos, que já estudamos, que já vimos, mas nada quando vem assim, né, para a gente de forma tão direta. Bom, e começou dizendo que não existe solidão no desencarne, né? Porque aquilo que nós entendemos por ser uma solidão não é a realidade. Embora muitos possam estar realmente desencarnando sem o contato ou a visão de um ente querido material ali junto a ele, é dado a todo e qualquer espírito, de qualquer condição, em qualquer situação, o direito à consciência do momento do desencarne. Ou seja, por mais que esteja com morfina, que esteja em coma, que seja lá o que for, o espírito, na hora do desencarne, ele está consciente, ele tem a consciência do desencarne. E isso por quê? Então, aquela senhora morreu como passarinho, nem viu, não é assim, né? O espírito, ele tem a consciência de que ele está naquele momento desencarnado. E pela benevolência divina, pelo apoio, pelo amparo dos nossos benfeitores, da espiritualidade superior, todos nós, independente, vamos falar disso sempre, independente de quem somos, da nossa condição de evolução, independente da nossa condição moral, independente se somos bonzinhos, mauzinhos, mais ou menos, todos nós, ao desencarnar, nesta consciência, sabemos, porque vemos a presença dos fraternos nossos junto a nós, ou seja, aqueles que nos antecederam e que desenvolveram conosco o sentimento do afeto, o sentimento do amor, da família espiritual, esses estão conosco no momento em que nós desencarnamos. Então, quando daquele momento do desprendimento, do corte da estrutura perispiritual que liga o perispírito e o espírito ao corpo material, o espírito está tendo consciência do que está acontecendo e ele vê, então, os seus entes queridos, né? Ou um ente, ou dois, seja lá o que for, ele sabe, ele tem a consciência da presença deles, desses entes queridos, desses entes amados, que, porquanto, anula o nosso entendimento de que há a possibilidade de um desencarne em solidão, né? Então, não há. Pode não ter, como falamos, a presença de um ente querido encarnado, mas tem a presença dos entes queridos desencarnados junto àquele que está partindo. Então, nós, nessa consciência, entendemos que isso é um ato de uma benevolência, é um ato de bondade, é um ato de justiça de Deus para conosco, para que a gente, sabendo da consciência do ato, se nos sintamos amparados, queridos, aconchegados, naquele sentimento que os espíritos nos explicam de retorno, ou seja, que bom você está voltando para o seu natural, para o seu mundo natural, para o seu lado natural da vida. Aí sim, nesse momento, depois que ele tem essa consciência, que ele sabe que estão ali os seus entes queridos, em algum momento nesse percurso, o espírito, então, também pela mesma benevolência, recebe o direito de adormecer, ou seja, ele vai, dá a entender que é como se ministrassem, né, naqueles que estão desencarnando, que acabaram de desencarnar, alguma medicação ou algo parecido
que levaria a um sono profundo, que nos levaria a uma condição de sono para estabelecer o refazimento. Então, nessa hora, em algum momento após a consciência do desencarne, nós voltamos ao estado de sono, somos levados a esse estado de sono, aonde dormimos por exatos 7 dias. E aí ele alerta dizendo assim, essa situação, esse entendimento da ascensão do 7º dia é real, é um entendimento que o homem pode ter empiricamente, mas que, de fato, isso é assim, né? Então, até a ascensão que ocorre no 7º dia, o espírito permanece nesse estado de latência, nesse estado de dormência, de latência, aonde ali são ministradas medicações, etc., para refazimento da sua estrutura perispiritual naquele primeiro momento, né? Então, ao receber essa medicação e nesses 7 dias em que ele fica nessa dormência, ele está sendo tratado como um hospital para refazer as suas estruturas. E também para que se faça o desligamento absoluto de todas as suas células, de todos os processos, de todos os miasmas, de todas as energias que estavam estagnadas, principalmente pessoas que vieram a desencarnar depois de um longo tempo com doenças de longa duração ou doenças degenerativas, que eles acabam, aquilo fica de tal forma impregnado na estrutura perispiritual, psíquica, que precisa ser retirado. E a melhor forma disso ser tratado é com o espírito latente, com o espírito dormindo, para que ele não sofra, não interfira, e, enfim, para que esse trabalho seja feito da melhor forma possível. Então, nesse período, nós, quando desencarnamos, ficamos em dormência, estamos sendo tratados de todas as sequelas, de todos os processos, etc., nesse primeiro momento. É lógico que não vão tirar ali uma sequela, por exemplo, de uma doença que a pessoa fica 30 anos sofrendo um processo, ou de um caso de um espírito muito endividado, muito problemático, que tem agregado em si, tem agregado para si, na sua estrutura espiritual, manchas, cicatrizes, nódulas realmente complicadas. Então, não é uma limpeza total, mas é um processo para dar a mínima condição ao espírito para que, quando ele acorde na sua ascensão, ele possa caminhar com suas próprias pernas, né? Então, é nesse sentido. E ali, ele fica esse período, né, dessa ascensão, e aí vem, então, o dia da ascensão, que é o tal do 7º dia. E aí é que o mentor volta a falar. É um período, é um dia, é um período que o espírito precisa de muito apoio, de muita prece, de muito carinho de todos aqueles que o amam, porque é o período em que ele vai sair dessa latência, voltar ao seu estado de consciência, tá? Para entender-se na situação que está, por que ali está, não é? Vendo-se como está, para tomar a consciência, o direito, as rédeas da sua vida ali à frente, né? Muito bem. Então, até, digamos assim, que até esse dia dessa ascensão, da nossa ascensão, nós estamos ainda tutelados pelos espíritos fraternos, amigos, mentores, etc., que estão tomando conta de nós. Aí acordamos, precisando desse apoio moral, desse apoio incondicional daqueles que nos amam, através da prece, das orações, dos bons pensamentos, dos bons desejos, das boas vibrações, das boas irradiações, e lidando, então, naquele momento com essa realidade, aí vamos andar pelas próprias pernas. E aí é que para cada um a sua história vai se estabelecer. E aí é que para cada um o caminho será tomado dentro da realidade íntima de cada um, dentro do processo, né, individual, né?
Então, não dá para se dizer, por exemplo, aí ocorre tal coisa. Não. Aí vão ocorrer bilhões de coisas, porque cada ser humano, nesse momento, tem a sua própria história. E então, o local para onde vai, o destino que ele vai dar a si como espírito no mundo espiritual naquele momento é individual, é dele, é íntimo dele, né? É como nós encarnados. O que a gente faz da nossa vida, as decisões que tomamos, as ações que temos, os pensamentos que emitimos são nossos, do nosso livre-arbítrio e da nossa responsabilidade. Aí, então, o espírito ali vai estar sob a sua responsabilidade, né? Então, se ele vai galgar um lugar melhor, se ele vai procurar uma assistência, se ele vai naufragar-se nos umbrais profundos, se ele vai perder novamente a consciência da sua realidade e ficar entorpecido, né, dentro da sua problemática íntima, tudo isso é do espírito. O que eles nos colocam, e que aí entra aquela sensação de falar, meu Deus, Deus de fato é Pai, né? É bondade absoluta, é Pai absolutamente, é que eles nos dizem que mesmo que naquele momento os nossos mentores, aquele que tem a responsabilidade, digamos assim, de nos acompanhar nesse momento em que estamos na erraticidade, né? Que é aquele que nos conhece, que sabe das nossas questões, que quando estávamos encarnados, estiveram junto a nós nas orientações, nos processos e tal, que esse benfeitor, que esse mentor benfeitor, não nos abandona em momento algum. Então, nós nunca estamos sozinhos. Podemos não ter a consciência da presença dele, que é o que acontece na maioria das vezes, né? O espírito passa pela ascensão, entra na consciência de onde está, embota-se novamente na sua estrutura psíquica conturbada, problemática, conturbada, devedora, desequilibrada, e não tem a percepção da realidade aonde está e nem com quem está, e passa a aproximar-se por afinidade, por vibrações, aqueles iguais a si, e vai, então, fazer a sua história nos mundos diversos, nas situações diversas. Mas o seu mentor, o seu benfeitor, que é indicado pelo seu anjo guardião, que é indicado pelas falanges superiores para te orientar, para poder estar ali junto a você, porque um momento, sempre há um momento em que o espírito desperta, ele estará junto. Pode ser 1 ano, 2 dias, 10 dias, uma vida, 1000 anos. Aquele mentor não precisa estar colado junto, ele está como se diz, imantado na sua estrutura, porque no momento em que aquele espírito errante, né, cansado da dor, pede ajuda ao Pai, na sinceridade do seu propósito, e ali naquele momento fala, Deus me ajuda, não aguento mais, por favor me ajuda, e ele vai ver quem está ao lado dele, estará lá, o seu mentor, o seu companheiro, o seu fraterno, o seu amigo, que o pegará no colo e o levará para o bom caminho, o ajudará a se reerguer, né? Então, esse caminho que ocorre após a nossa ascensão, como a gente fala, ele é um caminho que vai de cada um, vai da história, da estrutura psíquica, das construções emocionais, espirituais e morais de cada um. Podemos, 2, 3, 4 dias depois da ascensão, já estarmos serelepes, vamos embora trabalhar junto com os mentores, vamos continuar, vamos à frente, vamos isso, podemos ser levados para uma colônia de trabalho, podemos ir até lá para o fundo do umbral, ajudar a trabalhar, podemos seguir para outros orbes, outros mundos,
dependendo da nossa proposta, daquilo que somos, daquilo que construímos, podemos nos afundar, nos chafurdar nos mais profundos abismos, né, da estrutura psíquica humana e lá permanecer. Muitos se encarceram literalmente em prisões psíquicas, a ponto de construírem em volta de si as prisões, os grilhões nos pescoços, nos punhos, que é necessário todo um trabalho, né, da espiritualidade, um trabalho, inclusive, dentro das casas espíritas, para resgatar esses espíritos, que às vezes eles estão em tão profundo desespero, em tão profundo desequilíbrio, em tão profundo momento de dor, que eles nem escutam os outros desencarnados, eles escutam a voz de um espírito encarnado. Então, é necessário os trabalhos dentro das casas espíritas, nas orientações, nas doutrinações, dos trabalhos das desobsessões, das apometrias, para retirar esses irmãos daquela situação, não é? Porque estão refinizados em si mesmos, né? Então, esse é o caminho que vai de nós. Então, o conselho nós já recebemos, né? Digamos assim, a esperança nós já temos. Não estamos sozinhos em momento algum, temos o apoio divino representado nos nossos irmãos benfeitores junto a nós, né? Que nos perdoam incondicionalmente todas as bobagens que fazemos, todos os erros que cometemos, não nos julgam, nos querem bem, nos amam e estão ali para estender a mão no momento em que a gente mostra o propósito sincero de querer que uma mão nos ajude, né? Senão cai naquele caso que a gente já sabe, que ficam lá, me ajuda, me ajuda, me ajuda, mas eles não querem ajudar, porque senão sairiam de onde está, né? Então, nossa, é a mesma coisa. Se a gente, quando quer, quando nós realmente queremos mudar, nós mudamos. E no momento que a gente processa aquela mudança, temos a capacidade de ver, então, junto a nós, os nossos queridos irmãos da espiritualidade maior, né? Agora, quem constrói isso, esse caminho pós, somos nós, mas nós construímos ali, no momento da nossa ascensão, acordamos e falamos assim, agora o que vamos fazer? Não, esse caminho é o que é construído no decorrer de toda a nossa existência. Daí que os nossos amigos da espiritualidade, naquela mensagem de Pascoal, fala qual é a mala, o que você vai levar para o teu mundo espiritual, né? Quando você for fazer essa viagem de volta para lá, o que você está levando, né? O que você construiu para poder levar, que é seu, o seu imaterial, e se seu imaterial é um material bom ou um imaterial ruim. O que você está construindo hoje para colocar na sua mala, para levar para a sua vida na erraticidade? Então, isso é construído agora. Isso é construído todos os dias. Isso é construído no passo a passo da nossa vida. Não adianta chegar lá, passou, transpôs, chegou, não tendo nem a consciência se fizemos o bem ou o mal e ficarmos à mercê da nossa loucura psíquica, do nosso desequilíbrio emocional e psíquico. Precisamos ter essa consciência e trabalhar esse processo consciencial agora. É assim que eu sou, é assim que eu preciso ser, é assim que eu vou ser, que eu quero ser. Eu vou promover os meus processos para a aquisição do meu equilíbrio, para a aquisição, para conquistar o meu bem interior, para que quando eu chegue do lado de lá, eu possa usar disso, pelas vibrações, pelas emanações, né, pela sintonia, e poder, de fato, adentrar o mundo espiritual de forma útil, podendo ser algo, alguém, um espírito profícuo, um espírito proativo, um espírito que chega lá e façam de mim um instrumento do mundo divino, um instrumento de Jesus aqui, para que eu possa ajudar, né? Para que eu possa fazer algo de bom e de útil, e não ser uma marionete, ser algo ali usado
vilipendiado, jogado de um canto a outro pela nossa própria imprevidência, pela nossa própria irresponsabilidade, pela nossa própria inconsciência. Então, esse mundo, esse processo pós a nossa ascensão, quando deixamos a tutela dali e vamos partir para onde temos que partir, isso aí é construção nossa. Tanto que muitos espíritos, às vezes, estão em condição tão depauperada de doenças, tão depauperados de flagelos psíquicos e emocionais, que eles literalmente se internam em hospitais espirituais e ficam lá, às vezes, anos, em estado quase que de latência, para poder conseguir estruturar-se, né? Tamanha, às vezes, a sua desestrutura moral e psíquica, assim como as pessoas que portaram durante toda uma existência deficiências, sejam psíquicas, mentais ou físicas, que precisam, mesmo após a ascensão, permanecer em tratamento espiritual, porque o dano da estrutura perispiritual é muito alto, é muito grande. Então, precisa estabelecer-se mesmo em hospitais espirituais para conseguir depois sair, galgar o mundo espiritual pelo seu próprio caminho, o caminho que ele construiu com seus próprios meios, né? Então, assim, ninguém é mal totalmente que não receba ajuda da assistência divina. E também ninguém é bom totalmente que não tenha errado, que não vai ter que lidar com esses processos. A gente tem aí histórias que nos mostram isso de forma muito clara, como o próprio André Luiz, por exemplo, que era um homem bom, um sanitarista, um médico sanitarista conhecido do Rio de Janeiro, do início do século passado, um homem bom, praticava caridade, atendia pessoas de graça, aqueles que não podiam pagar ele atendia, lutou muito e foi muito atuante na questão dos tratamentos profiláticos, né, dos combates às endemias e etc., mas tinha suas questões. Ele era um homem cético em muitas coisas, era um homem difícil no relacionamento familiar, no relacionamento, assim, do doar-se, né, para o outro. Ele doava o trabalho, muito feliz, doava o seu conhecimento de forma muito feliz, mas tinha dificuldades na doação dos seus sentimentos, tinha dificuldade, era um homem fechado, era um homem irascível, era um homem de difícil acesso, né? E, porquanto, no seu relacionamento familiar, ele criou essas marcas, ele criou essas máculas, né? Nos seus relacionamentos familiares, profissionais, amigos, né? E etc. A ponto de que, quando ele desencarna numa mesa cirúrgica, exatamente num problema de fígado, que é muito relacionado a espíritos com mais irascibilidade, com mais mágoas, assim, não as mágoas, mas com mais comportamento de dificuldades de relacionamentos, né, que são difíceis, mais impacientes, etc., e ele fica depois, dentro de um tempo que ele vem a descobrir, né, depois de sua ascensão, e fica 8 anos andando no umbral, não estava sabendo o que estava acontecendo, sofrendo, e as pessoas todas falando horrores para ele, dizendo que ele era um suicida, porque ele fumava, porque o comportamento dele gerou a doença do fígado dele. E ele dizia, mas eu não me matei, né? Eu morri numa cirurgia. E ele foi sofrendo aquilo, foi se flagelando, de tanto ouvir que ele era ruim, que ele era um suicida, ele foi se flagelando, ele foi se desequilibrando, ele foi se flagelando, até que ele chegou no fundo do poço dele, que de repente para outros nem podia ser o fundo do poço. Para ele foi. Quando ele chegou naquele fundo do seu poço, da sua condição de suportar aquilo, ele falou, mas para, eu sou um homem bom. Deus me ajude, Pai, me ajude. Eu sou um homem bom. Eu sei, eu peço perdão e eu peço ajuda. E era um fato tão sincero, que é aí que vem a sinceridade do propósito,
que começou ele a clarear o seu ambiente psíquico, a partir do momento em que ele faz aquela belíssima prece que ele faz, quando o seu ambiente psíquico começou a clarear, começou a desanuviar, e a sair aquelas imagens feias do ambiente emocional que ele estava antes, ele conseguiu enxergar o mentor dele do lado dele, que disse para ele: André, eu estou aqui há 8 anos te aguardando. Leva ele no colo, coloca numa maca, leva-o, né? Então, para a colônia espiritual que ele conquistou e que ele pôde ir pelas suas boas ações na Terra, né? Então, assim, e de lá ele é tratado, no primeiro momento, como somos todos, né? Recebemos ajuda para a nossa recomposição, e dali ele já partiu para trabalhar, assumindo a sua missão espiritual, né? Então, isso então, assim, nem todo mundo ainda nesse planeta é bom que não tenha algo a acertar, as suas questões a acertar, e que não precise passar por algumas situações. Então, a gente precisa ver isso para poder evitar situações mais difíceis lá, né? E nem todo mundo é tão mal assim que não possa receber ajuda divina, porque para o Pai todos são filhos, são iguais, né? E a gente sabe que o mal é a construção íntima. Então, vai haver, ele vai responder por isso, mas não vai deixar de receber a ajuda e a benevolência espiritual nos seus momentos mais difíceis, né? Então, essa foi a grande mensagem que nós recebemos na segunda-feira do nosso mentor, que veio muito feliz para o momento em que eu estava e muito feliz para o momento de muitos de nós, para entendermos que todos nós, quando partimos, temos o Pai, os mentores, Jesus e o amor nos esperando. E que devemos, por conta disso, em agradecimento a isso, buscar sermos melhores e programar a nossa bagagem que iremos levar, baseada no amor, no carinho, na caridade, na atenção, na fraternidade, que é o bem imaterial que temos, elevando-nos moralmente, espiritualmente, para chegar lá, sermos úteis, em vez de darmos trabalho, nós sermos o trabalho de ajuda ao próximo, continuando, amando o nosso próximo e a Deus sobre todas as coisas. Que Jesus nos abençoe, nosso tempo acabou. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, e peço até essa informação a vocês. A gente sempre estabeleceu que o horário dessa palestra seria 30 minutos, que era o horário da palestra que nós fazíamos ao vivo nos tratamentos de quarta-feira. Mas algumas pessoas têm vindo para mim perguntando por que não podia ser 50 minutos, 40 ou 50 minutos, como a maioria das outras palestras são. Eu fico, então, aqui, porque eu não faço nada sozinho, eu pergunto a vocês, aqueles que acharem que 40 ou 50 minutos ficará legal, coloque no nosso Face aí, né, diga assim, olha, aumenta, tá? Mande as nossas mensaginhas para o Face, para mim, no meu Face, ou aqui, ou no Instagram, enfim, entre em contato conosco e coloque a sua opinião, se a gente deve aumentar o nosso espaço de palestra ou não, e fique, então, aqui a dica. Deem a sua opinião, tá bom? Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos ilumine, e vamos à nossa prece de encerramento do nosso encontro fraterno da noite de hoje. Senhor, usando das palavras do nosso querido Francisco, ajude-nos para que sejamos os teus instrumentos da paz, do amor e da vida. Que possamos, pelo teu nome e por você, levarmos aqueles que precisam um cadinho do teu amor, através dos nossos carinhos, das nossas ações,
de um pedaço de pão, de um abraço, de uma palavra. Ajude-nos, Jesus, a levarmos a luz, a sabedoria, o amor e a verdade. Ajude-nos, Jesus, a compreender que nada somos, pois isso somos, pequenas poeiras, mas que podemos fazer uma diferença. E entender que só seremos algo um pouco melhor o dia que formos algo melhor para alguém. Ajude-nos a dar, a doar, a ser. Que a tua paz fique em nossos corações. Que a tua paz fique na casa de cada um daqueles que aqui estão. Que a tua paz fique no nosso santuário, naquele gigante hospital de amor e luz. Que a tua paz fique aqui, na terra, e nos homens de boa vontade. Que assim seja. Graças a Deus. Beijo, meus amores. Até quarta que vem, se Deus quiser. Na santa paz de Deus e no carinho incondicional do nosso Mestre Jesus. Beijos.